Hugo, em que é que consiste este método de construção? Portanto, isto é um conceito, um método de construção modular que a origem está na rocha vulcânica, portanto é um material ecológico que é extraído diretamente da rocha vulcânica, que é a perlite, que depois sofre um processo de expansão que a vai tornar mais leve e ao mesmo tempo mais isolante. Estamos a falar que fica com cerca de 70% de incorporação de ar na sua composição. Depois então é feita a moldagem do bloco, está 28 dias em tempo de cura natural, sem qualquer forçagem de fornos ou outros meios de cura, e sai então para a expedição. Portanto, é um sistema construtivo que funciona por encaixe a seco, só a primeira fiada é que é assente em argamassa tradicional, como é assente um bloco de cimento ou um tijolo de barro, onde tem que se garantir exatamente de forma rigorosa o aprumo e o nivelamento do bloco a 100%, porque se a primeira fiada não estiver Todo o assente, resto aí para a frente não ficará bem. exatamente. Portanto, a partir da primeira fiada, então o encaixe é a seco, funciona como um encaixe clique, onde o próprio sistema de encaixe, para além de garantir a estanquicidade do sistema, também permite fazer o travamento das paredes. Daí o sistema também apresentar característica autoportante. Portanto, nós conseguimos numa moradia na ordem dos 200 metros quadrados, até resto chão, primeiro andar, conseguir fazer a construção de uma moradia isenta de elementos verticais de suporte, como os pilares ou outros elementos de escoramento. Portanto, obviamente tem que ser desenvolvido um projeto de estabilidade. Esse projeto de estabilidade é que vai determinar então, em função também da amplitude e da área que temos livre, a necessidade de incorporação de pilares em betão armado, em ferro ou em madeira, portanto algum meio complementar. Mas em obras normais, por exemplo, de resto chão, primeiro andar, até essas áreas dos 200 a 300 metros, não necessitamos de elementos estruturais complementares. Aqui temos, lá está, por uma questão de necessidade do cliente em não ocupar espaço interior em demasia, porque senão poderíamos fazer o travamento para o interior com um bloco dos de exterior e não tínhamos a necessidade de utilizar os pilares. Atendendo a que aqui o cliente quis aproveitar ao máximo o espaço exterior, vamos trabalhar com os pilares em betão armado pontualmente, portanto numa quantidade muito reduzida face a uma construção tradicional, se fosse o caso, onde vai ser isolado com o mesmo material o elemento estrutural e vai permitir eliminar as pontes térmicas que daí poderiam surgir. A partir daí é um sistema que consegue capacidade de isolamento equivalente a 18 cm do tradicional sistema ETICS. Era isso que eu ia perguntar, sobretudo para os mais conservadores. Garante aqui uma sustentabilidade da casa ou da habitação, do imóvel, seja o que for, garante também uma robustez e garante, sobretudo, que a nível de isolamento não é permissivo? Exatamente. Portanto, a nível de isolamento, quer térmica, quer acusticamente, não temos nenhum sistema construtivo com esta espessura de paredes que consiga garantir aquilo que o System 3E nos oferece. Portanto, a nível de isolamento térmico, como eu estava a dizer, equivale a 18 cm do sistema ETICS com o isolamento em EPS, de 20 kg por metro cúbico de densidade. Portanto, a nível acústico, corresponde exatamente às mesmas características da cortiça. Significa que temos 1 ou 2 decibéis de diferença face à cortiça, que depois de ser revestido vai comparar ao comportamento da cortiça, onde nós não temos nenhum sistema de isolamento que vá de encontro a esta espessura com a mesma qualidade. Depois é um sistema que é antifungos, é um sistema a nível de umidades que não absorve umidade, é um sistema que não arde, portanto é antifogo, e acaba por nos oferecer aqui um conjunto de mais-valias que nenhum outro sistema construtivo nos oferece na construção civil hoje em dia. Portanto, é uma sinergia, um aglutinar das características que mais precisamos hoje em dia na construção, num só material e num só sistema construtivo, inclusive até a nível da parte da mão de obra. Portanto, não exige mão de obra qualificada, não exige muita mão de obra e o tempo de execução é efetivamente muito mais rápido do que numa construção tradicional. Era isso que eu ia perguntar. Constrói-se uma casa mais rápido e a nível de custos?
A nível de custos, consegue oferecer ao cliente, como eu costumo dizer, quando a construção é efetivamente bem feita, uma economia na ordem dos 15 a 20% face ao chave na mão de uma construção tradicional. Portanto, desmembrando todos os passos de uma construção, o System 3E consegue oferecer ao cliente uma economia aliada à rapidez de execução muito superior aos outros sistemas construtivos. Significa numa casa, meramente a exemplo, de 200 mil euros, esta ficaria por 170. Exatamente. Portanto, mínimo, porque pode ir além desse diferencial. A nível de construção, também ela é mais rápida. Quanto tempo uma casa de 200 metros quadrados, quanto tempo demora a sua construção? Uma casa de 200 metros quadrados, a partir do momento em que temos a aprovação do projeto na Câmara Municipal, estamos a falar que a conseguimos entregar na ordem dos 8 a 10 meses. Significa que é uma obra licenciada como outra qualquer. Exatamente. Carece das mesmas licenças de uma construção tradicional, tendo embora a agilidade e a rapidez de processamento depois em fase de obra. A nível de garantia, para quem optar por uma construção destas, quanto tempo terá de garantia da sua casa? É uma garantia exatamente igual a uma construção tradicional, porque os projetos de licenciamento são exatamente iguais, responde aos mesmos requisitos a nível legais que outra construção qualquer, portanto, a mim dá-me ainda mais fiabilidade enquanto engenheiro responsável de projeto e diretor de obra, porque a resistência mecânica ao impacto vai ser superior, a resistência ao fogo vai ser singular, portanto, todos estes parâmetros vão a um conforto mesmo para quem está à frente da obra e como oferta ao cliente de uma qualidade acima de qualquer outro tipo de sistema construtivo. Para quem quiser utilizar este método como construção da sua futura casa ou conhecê-lo, como é que vos pode contactar e como é que pode vir, sobretudo, ver uma primeira construção? Claro, portanto, a nível de contactos estão nas nossas redes sociais, estarão ao dispor também nesta apresentação, portanto, desde o contacto móvel ou por e-mail, estamos inteiramente à vontade, sendo que temos também uma casa modelo, onde temos todo o gosto de receber quem queira vir conhecer o sistema. Portanto, a nível de obra, obviamente é mais condicionado pelo cliente em questão, podemos trazê-lo a uma obra que esteja em execução ou não, mas à partida será sempre também uma viabilidade, mas para vermos um caso concreto temos sempre a possibilidade de ir ao nosso estaleiro e poderem ver uma casa de cerca de 34 metros quadrados, onde já está alvorada, está acabada, portanto conseguem sentir o conforto térmico, o conforto acústico, acima de tudo porque estamos perto de uma nacional, e efetivamente aí é muito grande a diferença a nível de isolamento acústico, porque nota-se bem essas vantagens do sistema construtivo. Portanto, a partir daí estamos disponíveis para esclarecer todas as dúvidas e qualquer questão que possam ter relativamente ao sistema. Portanto, é um sistema, só para complementar, que estamos a representar desde janeiro de 2024, desde o passado ano, até ao presente. Num ano de trabalho conseguimos garantir na ordem das 6 moradias de habitação unifamiliar, neste momento já adjudicadas. Estamos a fazer um estudo que vai entrar o projeto de arquitetura em São João da Madeira também, de um prédio com 6 andares. Temos outro em Oliveira das Meias, se trata de uma conversão de um espaço industrial em habitacional com 3 apartamentos em propriedade horizontal. Portanto, isto também para dizer que o sistema é flexível à construção e à altura. Obviamente terá que ser reforçado nos primeiros andares, mas a nível de quantidade de elementos estruturais é muito mais reduzida face à construção tradicional, que é aqui a construção mais facilmente comparável. Portanto, o LSF também podemos comparar, mas como eu costumo dizer, mais uma vez, para ser bem feito, não nos consegue acompanhar a nível de valores e muito menos de qualidade. Há aqui uma questão que se me levanta. No fundo, isto é construir uma casa em Lego, mas vamos imaginar que eu quero apenas remodelar a minha casa por dentro. É também funcional. Também é funcional. Por dentro, a parte das paredes interiores são construídas com um bloco diferente. Já não é um bloco de encaixe, é um bloco que é assente entre eles de forma entrefiada e com cimento de cola clássico. Portanto, são paredes que são mais finas, portanto, trabalham com 11,5 de espessura ou 17,5, sendo que também as de 17,5 podem fazer alguma compensação estrutural.
em caso de necessidade. Numa questão de reabilitação, por exemplo, acaba por ser um sistema muito interessante, porque como é um material que não absorve a umidade, por exemplo, para combater as paredes com umidades ascendentes, é uma alternativa, sendo bem executado e perante o nosso acompanhamento, pode ser um sistema bastante interessante e bastante credível. Para os mais jovens, para aqueles que estão a ponderar construir a sua primeira casa, este é um sistema que lhes oferece a mesma possibilidade de adesão a um crédito hipotecário, por exemplo. Exatamente, atendendo a que é um projeto que carece sempre de um projeto de estabilidade exatamente igual a uma construção tradicional, simplesmente carece da conjugação não só do Eurocódigo 2 do betão, mas também do outro Eurocódigo da parte da construção modular. Mas é completamente viável a parte do financiamento por parte dos bancos e inclusive estamos à disposição para ajudar nesse sentido a título de esclarecimento, não só camarário, porque às vezes também podem surgir algumas questões associadas à prescrição do sistema, como também a nível bancário, também estamos aqui com o intuito de ajudar caso seja necessário.